Fala comigo, galera, como é que vocês estão? Vini na área. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, um canal onde a gente fala bastante sobre o mundo das apostas esportivas com dicas, palpites, análises e muitos outros assuntos relacionados aos investimentos esportivos, beleza? Então, se você tá chegando agora, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que isso aí é muito importante pra mim, tá? Me ajuda bastante e ajuda o YouTube a entender que o nosso vídeo tá atingindo o maior número de pessoas e estão ajudando bastante a galera, beleza? E por falar em coisa grátis, clica aqui embaixo no link, ó, e vem pra forra, porque o Telegram tá absurdo. Digo absurdo porque só nesse final de semana 24% de crescimento sobre a banca, exatamente 12,15 ou 12,17 unidades de lucro nessa sexta, nesse sábado e nesse domingo. 2 dias de forra absurda. Então não perca tempo, vem com a gente, vem pro Telegram, espero vocês lá, hein? Outra coisa, como vocês sabem, o pai tá fechadão com a Forbet. Forbet, a melhor casa de aposta nacional na mercado de gols, mercado de cantos, mercado de handicap, mercado de criar aposta com combinadinha. Então não deixa de conhecer, clica aqui embaixo, vem para a melhor casa. E mais uma coisa, consegui um desconto para vocês absurdo. Depósito de até R$300, você tem o valor dobrado na conta instantaneamente, sem frescura de rollover, sem frescura de nada, e o depósito e o saque é imediato, tá? Fez a aposta, ganhou, clicou lá, sacou, é na hora na conta, beleza? Então vem pra cá, clica aqui e vem conhecer a melhor casa de todas. Pessoal da Forbet, aquele abraço, tamo junto, fechou? Bom, hoje, segunda-feira, não teve vídeo porque a grade tá bem fraquinha mesmo, então eu acabei ficando de fora, fiquei resolvendo algumas coisas. Porém, amanhã, terça-feira, Champions League, Recopa, temos Campeonato Paulista, tem segunda divisão inglesa, acabei separando alguma coisinha pra gente olhar, tá bom? Então, fica até o final no vídeo, que no final tem aquele bilhetinho premiado, aquele bilhetinho filézão, e vamos que vamos pras análises. Vem comigo, papai! Bom, pra gente começar então pela EFL Championship, que é a famosa segunda divisão da Liga Inglesa, tá? A gente tem às 16h45 dois jogos. O primeiro dele, Millwall recebe o Burnley, tá? Millwall, que acabou de conseguir a sua vaga no G6, é o sexto colocado, recebe o líder da competição, o Burnley, que tá caminhando a passos largos para o título. Por que eu falo para o título? Porque o acesso, para mim, o Burnley já conseguiu, ele tá 11 pontos do Sheffield, que é o segundo colocado, e tá 15 pontos aí do Middlesbrough e do Luton Town, que são o terceiro e quarto colocado. Então, para mim, essa primeira posição e a segunda posição, o Burnley não perde mais, agora a disputa deles é pelo título, tá? Dados importantes para a gente buscar para essa partida. Burnley, nos 32 jogos, 21 vitórias, 9 empates e 2 derrotas, não perdeu ainda como mandante, tá? E o Millwall, 14 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. É um time que, como mandante, tem uma média muito boa. 9 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. O problema do Millwall tá como visitante, que ele tem 8 derrotas como visitante, tá? Assim, muito bacana a gente ter uma atenção, porque essa odd tá bem desregulada, assim, que eu acho 2,45 pro Burnley e 3 pro Millwall. O Millwall na rodada passada acabou ganhando do Sheffield, que é o vice-líder, por 3-2, então fez uma bela campanha. Ele vem a 3 dos últimos 4 jogos vencendo, tá? Então tá muito bacana mesmo, tá muito bem no campeonato. E porém, ele tem sofrido gols em 5 dos últimos 6 jogos. Então é um time que está vencendo bastante, porém tem uma defesa não muito sólida e acabou sofrendo muitos gols. Por isso, essa cotação de 2,45 para o Burnley, tá? Por outro lado, a gente tem o Burnley, que não perdeu 10 das últimas 10, marcou em 9 e ganhou 8, ou seja, vem de 8 vitórias diretas, tá? E nos 32 jogos do campeonato, ele perdeu 2 vezes, que foi jogando fora de casa. Então, muita atenção esse time do Burnley, focado muito para ser campeão, para ganhar esse título, tá? O legal é o seguinte, só pra gente dar uma olhadinha aqui, questão que eu falei pra vocês das defesas, o Millwall tem uma média de gols feitos 1,26 e uma média de 1,03 sofrido. O Burnley média de quase 2 gols por partida, tá? Ele falhou em marcar apenas 3% dos jogos. Então atenção a isso aqui, é um ataque avassalador. E a defesa do Millwall não é uma defesa muito sólida, muito constante, ela só ficou 32% dos jogos sem sofrer gols. Sofreu gols em 68% dos jogos, tá? Então assim, vai ser um ataque muito bom contra uma defesa que vem tentando se encaixar ainda no decorrer da temporada, tá? Os últimos jogos, a gente tem uma vantagem muito grande do Burnley, mas muito grande mesmo. Nos últimos 5, 4 vitórias e 1 empate. Temos um 2-0, 2-0, um 3-1, aí tivemos um 2-2 aqui, que foi o único jogo de empate, e 2-1 Burnley. Ou seja, tanto dentro quanto fora de casa, a vantagem do Burnley é muito grande, e ainda mais como eles estão muito focados em busca desse título, tá? Então eu vou deixar pra vocês aqui a diquinha de vitória do Burnley na odd 2,45. Nossa, mas odd 2,45? Vitória do Burnley na odd 2,45. O time vem realmente uma prateleira acima de os demais times da EFL Championship, fechou? Bom, pelo mesmo horário, 16h45, um outro jogo bacana que eu separei. A gente tem Blackburn Rovers enfrentando o Blackpool, recebendo o time do Blackpool, tá? Blackburn Rovers que tá brigando ali junto com o time do Millwall para ter o seu acesso ao G6. É o 7º colocado com 15 vitórias, 4 empates e 13 derrotas. Infelizmente essas 13 derrotas estão atrapalhando bastante. Recebe
um dos piores times, o vice-lanterna da competição, tá? Tem apenas 10 empates, 15 derrotas e 7 vitórias. O time do Blackpool é um time muito limitado e muito fraco mesmo. O legal é o seguinte, um combustível extra aí pro time do Blackburn para essa rodada, tá? Ele tá apenas 2 pontos, tá? 1 ponto do Luton Town, que é o quarto colocado. Aqui na segunda divisão funciona da seguinte forma. O primeiro e o segundo tem o acesso diretamente para a Premier League, que é a primeira divisão da Inglaterra. E do terceiro ao sexto eles fazem um quadrangular final, onde o terceiro enfrenta o sexto, o quarto enfrenta o quinto, e os ganhadores fazem uma final para ver quem vai ser o terceiro colocado no geral e vai estar tendo acesso também. Então assim, Burnley e Sheffield, para mim, são os dois times que vão estar brigando aí ponto a ponto. O Burnley, para mim, já está classificado. O Sheffield vai estar brigando aí pela segunda posição com Middlesbrough, com Luton Town, mas creio nessa classificação do Sheffield direto. E daqui para baixo, temos a disputa para o quadrangular final, tá? Então, assim, com essa vitória de amanhã, o Blackburn vai para a terceira colocação, vai para a quarta colocação e fica esperando o resultado dos demais jogos, tá? Então assim, para quem quer subir, para quem quer brigar pelo quadrangular final, vai estar recebendo o vice-lanterna em casa, não tem como deixar escapar, não tem como deixar de vencer esse jogo, tá? Dados importantes para a gente analisar esse jogo. O Blackburn, ele não perdeu 6 das últimas 10 partidas e vem batendo o dupla chance, que é vitória ou empate, em 8 dos últimos 9 jogos, tá? Então ele perdeu um jogo só dos 9 jogos que disputou anteriormente. Ele acabou marcando em 8 das 10 partidas. Recebe o Blackpool, que por sinal, o que o Blackburn tem de coisas boas, o Blackpool tem de coisas ruins, tá? Ele acabou sofrendo gol em 8 das últimas 10 partidas. Ele não venceu 15 dos 17 jogos, ou seja, ele só venceu 2 jogos nos últimos 17, de 15 ele não venceu, ele vem de empate ou derrota, tá? E fora de casa ele vem com 4 derrotas consecutivas e vai jogar fora de casa de novo. Então, dado isso, não tem como a gente fugir de alguma coisa, tá? Os últimos jogos entre eles, vitória do Blackburn, empate, vitória do Blackpool, aí vitória do Blackburn e vitória do Blackburn de novo. Tivemos uma vitória só do Blackpool por 2-1, quando jogou em casa, tá? Então assim, não tem como a gente correr. Vitória do Blackburn amanhã, 1,95, vamos que vamos, e chama nessa vitória na AFL Championship, beleza? Bom, logo depois, o dia para mim mais esperado aí das semifinais das oitavas de final da Liga do Campeão, da UEFA Champions League. A gente tem 5 horas da tarde, 2 jogos, tá? O primeiro deles, Liverpool e Real Madrid, para mim o melhor jogo do dia mesmo. Não tem como a gente olhar com olhares melhores para outros jogos, porque para mim esse vai ser o grande duelo pra gente estar levando para o ao vivo, pra gente estar olhando tudo, tá? Como eu falei para vocês na rodada passada, o UEFA Champions League é um campeonato à parte de tudo que está acontecendo na vida de todo mundo. Eu vou te mostrar um dado aqui para vocês que vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, tá? É impressionante, é como se fosse aqui no Brasil uma Libertadores. Por mais que o time tá lá na 5ª divisão do estadual, ele vai chegar na Champions League, ele vai querer jogar tudo, vai querer dar raça, vai querer ganhar essa vitória. Então vamos lá. Primeiro de tudo pra gente ver. O Liverpool ficou em segundo no seu grupo, para mim um dos grupos mais difíceis, com Napoli, Liverpool, Ajax e Rangers, tá? O Napoli, que vem voando, ficou em primeiro, e o Liverpool com o mesmo número de pontos, porém com saldo de gols abaixo, ficou em segundo. Enfrenta o Real Madrid, que ficou em primeiro no seu grupo, um grupo um pouco mais fraco, com Leipzig, Shakhtar Donetsk e Celtic da Escócia. O Real Madrid passou com uma grande folga aí, ficou em primeiro, muita facilidade, tá? Então, dados importantes dessa partida. O Liverpool marcou o primeiro em 3 dos últimos 4 jogos e o over 1,5 gol em 8 das últimas 10 partidas, tá? Acima de 1,5, 8 das últimas 10 partidas. E o Real Madrid, a gente tem aqui um dado importante, que ele não perde há 9 jogos, tá? E o over 1,5 dele também em 8 de 10, ou seja, um jogo para gols, né? Legal. Só que tem um dado muito interessante, que nos últimos jogos entre Liverpool e Real Madrid, o Liverpool nunca ganhou do Real Madrid ao se tratar de UEFA Champions League, tá? 1-0 Real Madrid, 0-0, 3-1 Real Madrid, 3-1 Real Madrid e 1-0 Real Madrid. Ou seja, 3 jogos dentro de casa, vitória do Real, e 2 jogos em Anfield, no estádio do Liverpool, uma vitória do Real e um empate. Nos últimos 5 jogos, nem uma vitória do Liverpool. Outra coisa bacana pra gente olhar aqui. Se a gente olhar o Liverpool na Champions League, tá voando. Vitória, 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 vitória. Não perdeu, média de 2 gols e 83 por partida. Cara, voando, voando, voando. Porém, quando a gente muda para a parte do campeonato inglês, que é o campeonato local, a média de gols do Liverpool cai para 1,10, tá? É um time que vem sofrendo muito, não vem conseguindo marcar, vem sofrendo bastante gols. Então, assim, muito difícil da gente fazer alguma coisa de pré-live.
Se fosse para eu estar buscando alguma coisa de pré-live aqui, eu vou querer estar buscando alguma coisa de handicap positivo a favor do Real Madrid. Eu vejo ainda o Real Madrid um pouquinho acima do Liverpool. Lógico, o jogo em Anfield tem a questão da torcida, tem a questão do clima, o estádio pequenininho, o Liverpool está acostumado a jogar lá, é umas oitavas de final de Champions League, então vai querer buscar o resultado porque tem o jogo de volta depois no Bernabéu. Então assim, vamos levar para o ao vivo. Eu gosto muito do mercado de gols, tá? O mercado de over 1,5 gols, mas tá 1,20, tá uma odd muito pequena. Outra coisa importante, dá uma olhada nisso aqui. O Real Madrid, ele falhou em marcar em 0% dos últimos jogos da Champions League e o Liverpool também falhou em marcar em 0%, ou seja, todos os jogos da primeira fase eles não deixaram de marcar. E o Real Madrid no campeonato estadual tem uma média de 2,30 gols, que é na La Liga no Campeonato Espanhol, e tem uma defesa muito sólida. Courtois volta amanhã, um grande reforço para o Real Madrid, tá? Porque estava jogando com o Lunin, então Courtois volta, Courtois vai ser o goleiro do Real Madrid. O Real é um time que ele faz muitos gols no segundo tempo, ele cresce, ele quase dobra de produção no segundo tempo. Começa um pouco apagado e dobra de produção. Já o time do Liverpool é um time que começa muito ligado. Então podemos ter um cenário de um Liverpool marcando primeiro e depois o Real Madrid tomando conta do jogo e acabar empatando esse jogo, ou até virando o jogo, ou o Liverpool fazer mais um depois. Então vejo eu um cenário para muitos gols, tá? Por se tratar de um jogo de mata-mata, um jogo que teremos o jogo de volta ainda, então vejo o Liverpool tomando as iniciativas, até por isso o site está precificando o Liverpool como favorito por jogar em casa, tá? Então assim, muita atenção, vamos levar para o ao vivo. Eu aconselho vocês a buscar o mercado de gols, tá? Mercado de over 1,5 gols. Espera essa odd valorizar no ao vivo e pega ela aí no mínimo numa odd 1,55, tá? Bom, no mesmo horário, às 5 horas da tarde, a gente tem o Eintracht Frankfurt recebendo o Napoli, um outro jogo muito bacana mesmo, tá? O Frankfurt, que classificou em segundo no seu grupo, Frankfurt está no grupo com Tottenham, Sporting, Olympique de Marseille, acabou superando o Sporting Marseille e ficou em segundo, um ponto atrás do Tottenham. Fez uma bela campanha o Frankfurt, tá fazendo uma bela campanha no campeonato alemão, tá? Então olho nesse time. E o Napoli, que estava no jogo no grupo de Liverpool, Ajax e Rangers, atropelou todo mundo, ganhou do Liverpool em Anfield, ganhou do Ajax fora de casa, ganhou do Rangers. Meu Deus do céu, que amasso do Napoli, que amasso realmente do Napoli, fazendo uma média de gols absurda. Dados importantes dessa partida. Lembrando que esses dados são cada um em seus campeonatos estaduais. O Frankfurt no campeonato alemão e o Napoli no campeonato italiano, beleza? Uma coisa muito bacana, o Frankfurt venceu 3 dos últimos 4 jogos e ele marcou gols em 9 das 10 partidas. Por outro lado, o Napoli venceu o primeiro tempo, tá? Olha que dado interessante, ele ganhou o primeiro tempo em 8 das últimas 10 partidas. Osimhen, Kvaratskhelia, Lozano, vem jogando muita bola, é impressionante esse time do Napoli, não tem uma estrela absurda, porém encaixou demais o time e vem jogando um bolão impressionante, tá? Então assim, muito bacana esse jogo pra gente estar levando. Vamos pegar aqui na questão dos campeonatos locais, média de gols 2,10, média de gols 2,40, com defesas muito sólidas, tá? Falharam em marcar igualmente em 10% dos jogos, ambos os times têm um ataque avassalador, tá? Então não tem como a gente correr. Os últimos confrontos entre eles a gente não teve, é o primeiro confronto entre Napoli e Frankfurt, então vamos ficar de olho nisso aqui. Para mim, o mercado de ambas marcam é o mercado que mais me agrada mesmo, por ter questão de ter um jogo de volta depois no estádio do Napoli na Itália, e esse jogo o Frankfurt vai querer resolver em casa, vai querer ganhar, vai querer pelo menos levar uma vantagem, nem que seja mínima, ou um empate aí para tentar segurar o Napoli lá dentro de casa, tá? Então, mercado de ambas marcam, odd 1,62 é a diquinha que eu dou para vocês, fechou? Bom, logo depois a gente tem às 7h30 da tarde, São Bento e São Paulo. São Bento lá de Sorocaba recebendo o time do São Paulo. É um jogo muito bacana. São Paulo líder do seu grupo, São Bento em segundo colocado atrás do Corinthians. Vejo eu, o Corinthians já está classificado e o São Bento brigando com o Ituano e Ferroviária para quem vai ter a segunda vaga, tá? Legal sim. Um ponto de diferença entre eles, São Bento com 9 pontos, Ituano 9 pontos e Ferroviária com 8. Para mim, desses times aqui, o Ituano é o que tem um dos times mais consistentes aí para poder estar brigando por essa segunda vaga. Já o São Paulo, junto com o Água Santa, ambos os dois times aqui acho que já estão classificados já para essa próxima fase, tá? São Paulo com um jogo a menos, então se ganhar vai a 20 pontos e acaba encostando no Palmeiras, que Palmeiras e São Bernardo são as duas melhores campanhas aí da primeira fase. São Bernardo também impressionante que vem jogando, e teve uma virada ontem com um jogador a menos, belíssimo time do São Bernardo, e muito encaixadinho. Bom, mas por falar de São Paulo e São Bento, a gente tem um São Bento aí brigando pela segunda colocação com Ituano e Ferroviária, e a gente tem um São Paulo brigando para ter uma das melhores campanhas da primeira fase para depois poder decidir em casa as fases finais, tá? Dados importantes para a gente poder estar analisando.
O São Bento perdeu os últimos 4 dos 5 jogos que jogou e levou o primeiro gol em 6 das últimas 7 partidas. Por outro lado, a gente tem o São Paulo que venceu 3 dos últimos 4 jogos, só perdeu para o Corinthians e marcou primeiro em 6 dos últimos 7 jogos. Então nós vamos ter uma defesa muito vazada, que é a defesa do São Bento, contra um ataque que tem uma média de 2 gols por partida, tá? São Bento, como eu falei pra vocês, é um time que marca poucos gols e o São Paulo sofre poucos gols, tá? Então se você olhar aqui, ó, falhou em marcar, ele mais deixou de fazer gol do que fazer gols. E ele ficou sem sofrer gols 22% dos jogos, tá? O São Paulo só falhou em marcar em 22%, tem um ataque muito avassalador e muito promissor, tá? O Rogério tá achando aí a melhor escalação, tá achando o melhor jeito de jogar, tá testando jogadores. Veja aí o São Paulo um patamar acima do São Bento. Então creio eu que essa vitória do São Paulo na odd de 1,50 tende a valorizar no ao vivo, leva pro ao vivo e espera um pouquinho que o São Paulo tende a ganhar esse jogo. Beleza, família? Bom, e por último, 9h30 da noite, a gente tem um jogo válido pela Recopa, que o que é a Recopa? É o campeão da Sul-Americana contra o campeão da Libertadores, que fazem aí para ver quem é o campeão das Américas, aí da América do Sul, né? Então vamos ter Independente Del Valle do Equador recebendo o Flamengo do Brasil, tá? O Independente Del Valle, que é um dos melhores times do Equador, recebe o Flamengo, que também vem numa bela campanha no seu campeonato estadual. Lembrando a vocês que os dados que nós vamos estar falando aqui são dados de campeonatos estaduais, então, Independente Del Valle no equatoriano e Flamengo no campeonato brasileiro, tá? O Independente Del Valle, ele não perde 8 dos últimos 10 jogos, ele não perdeu, tá? Ele acabou marcando em 9 deles. Já o Flamengo, ele venceu 4 dos últimos 5 jogos, tá? Porque no começo do Campeonato Carioca ele tava com o time reserva, que ele tava testando, tava jogando Mundial, tinha um monte de coisa, então ele começou poupando alguns jogadores, marcou em 8 das últimas 10 partidas e não perdeu em 8, tá? Então, assim, pra mim, o time do Flamengo é um time um pouquinho superior ao time do Independente Del Valle. Vai depender se o Flamengo vai entrar com vontade, se vai entrar querendo ganhar, se vai querer esse título, mas o mercado que eu vou estar buscando aqui é o mercado de gols. Vejo o Flamengo, uma vitória bacana do Flamengo, acho legal, mas vou estar buscando um mercado de gols e vai ser um mercado de over 2,5 gols, para sair pelo menos 3 gols na partida, tá? O Independente Del Valle tem batido essa meta nos últimos 4 jogos que teve e o Flamengo também tem batido essa meta, só não bateu no jogo passado que jogou contra os reservas, que jogou com os reservas, tá? Que foi 2-0. Então, vamos estar buscando o mercado de over 2,5 gols para sair aqui nessa partida e leva para ao vivo, e eu acho que para buscar aí a vitória do Flamengo é bem legal também. Beleza, galera? Bom, espero que fiquem com Deus, uma excelente semana para todo mundo, uma segunda-feira abençoada aí, que consigam conquistar aí alguns dos seus objetivos, as metas traçadas, tá? E vamos pra cima, aquele abraço, satisfação em ter vocês aqui. Deixa aqui embaixo nos comentários que a gente troca aquela ideia e me segue lá no Instagram também, beleza? Tamo junto, aquele abraço, fiquem com Deus, fui!